Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E eu tenho visto nos grupos do WhatsApp algumas pessoas falando sobre saudade, sobre as perdas que tiveram ao longo da vida. E me surgiu essa vontade de falar um pouquinho com vocês sobre o luto, já que na próxima segunda-feira nós temos o dia 2 de novembro, que é o dia dos finados, né? Dos finados. E é uma data que acaba que as pessoas pensam muitas vezes nos entes que perderam. É uma data em que se pensa mais em morte, em perda, né? E aí eu resolvi falar com vocês um pouco sobre esse momento da vida em que todos nós algum dia vamos viver, que é o luto. E em primeiro lugar, lembrando que assim, todos nós vamos viver mesmo, porque luto nem sempre está associado somente à morte de alguém. O luto ele também está associado à morte de um relacionamento, à morte de um sonho, à morte de um emprego. Nós vivemos no dia a dia, né? Nas nossas rotinas, a gente vive muitos ciclos de vida e morte, muitos mesmo. E esse é um sentimento que vai nos atingir de alguma forma, sempre. Seja criança, seja adulto, seja idoso, não importa, né? Hoje, especificamente, eu vou dar um pouquinho mais de ênfase no luto pela morte de pessoas, né? Já que, como eu falei, nós estamos nessa data do Dia dos Finados. Mas lembrando que isso se estende para várias situações. O luto, pessoal, assim, para a psicologia, a gente tem algumas fases do luto, que são mais ou menos determinadas após a morte de alguém ou de algo, né? E é bem interessante, assim, porque embora o luto não tenha uma regra específica, ou seja, cada um vive o seu luto à sua maneira, à sua forma, esses estágios do luto, eles muitas vezes são bem perceptíveis nas pessoas. Nós não temos uma regra, mas nós somos muito parecidos nos nossos sentir, né? Nas nossas emoções. Prova disso, o quão parecidos nós somos, nós enquanto seres humanos, são os estudos das expressões, né? Não sei se vocês já viram, mas as expressões faciais, elas dizem muito sobre o que a gente sente e é uma linguagem universal. Ou seja, se você faz uma expressão de raiva, né, que a gente fecha a cara e encurta as sobrancelhas e faz aquela carinha de raiva, essa expressão de raiva, ela será provavelmente reconhecida no mundo todo. Você pode mostrar essa expressão para um brasileiro e perguntar que emoção essa expressão simboliza. Ele vai dizer a raiva. Você pode levar nos Estados Unidos, eles vão entender como raiva. Você pode levar na Europa, eles vão entender como raiva. Na África, eles vão entender como raiva. Enfim, é uma expressão universal. Isso mostra o quanto nós somos parecidos nas nossas manifestações emocionais. Nos diferenciamos muito nas nossas complexidades internas, né? Isso nos diferencia uns dos outros. Cada um tem a sua maneira de lidar, cada um tem a sua maneira de reagir, né? Então, a raiva todo mundo sente. Agora, como cada um lida com ela é o que nos diferencia, né? Então, essa é a prova de que nós somos muito parecidos. Então, quando a gente fala de luto,
a gente consegue perceber muitas dessas fases muito semelhantes entre as pessoas, né? E a gente diz que o luto, ele passa por 5 estágios no nosso luto, né? O que não tem um tempo, tá? Não dá pra gente dizer, esses 5 estágios vão durar 1 mês para passar, vão durar 6 meses para passar. A pessoa vai ficar no primeiro estágio por 1 semana, no segundo estágio por 3 dias. Não tem como a gente falar isso, né? Porque aí vem a nossa diferenciação, cada um vem de um jeitinho. Mas os estágios, muitas vezes, eles são bem perceptíveis em algumas pessoas. Algumas mais sutis, outras mais perceptíveis. Quando a gente se depara com a morte, normalmente, o primeiro estágio que a gente vive é o estágio da negação. Essa costuma ser a primeira fase do luto. A gente nega, né? Estamos em negação, não é verdade, isso não aconteceu. Essas são frases comuns. Isso não parece ser real, não parece que está acontecendo, não acredito que isso tenha acontecido. E a gente fica por um tempinho aí nessa negação. Quanto tempo? Não sei, né? Não sei, esse é o caminhar de cada um. Mas geralmente esse é o primeiro impacto do luto. Quando nos deparamos com a morte, essa é a primeira coisa que nos vem, negar. Depois de um tempo na negação, a gente passa para o segundo estágio do luto. O segundo estágio é a raiva. Então eu passo de negar o acontecido, né? Não acredito que isso tenha acontecido, isso não pode ter acontecido, isso não aconteceu. A gente passa para a raiva. Raiva de quem? Não sei. Raiva de quem morreu? Raiva do que provocou a morte? Raiva de um ser superior que a pessoa acredite? Raiva de si? Raiva do mundo? Raiva. É o sentimento que vem, né? E é interessante por quê? Porque a raiva, ela costuma ser uma manifestação primária, que inclusive mascara outros sentimentos, né? Geralmente por trás de muita raiva tem muita tristeza, muita tristeza. A raiva, ela é só uma máscara, ela é uma capa, porque é muito mais fácil pra gente manifestar raiva do que manifestar tristeza. A tristeza nos deixa, parece que, mais vulneráveis. A raiva, aparentemente, nos protege mais, né? Então, essa é a segunda fase. Hoje elas estão barulhentas. Hoje essa é a segunda fase do luto, né? A gente passa da negação, a gente passa para a raiva. Depois da raiva, tem a fase, essa fase, esse estágio, eu particularmente acho até um pouquinho difícil às vezes, de identificar, que é a fase da negociação, da barganha, né? O que é isso? Então, primeiro eu nego, se não aconteceu. Depois eu fico com raiva, então eu esbravejo, eu grito, eu xingo, eu não me conformo, eu fico com raiva. Depois disso, eu tento negociações. Negociações com quem? Geralmente, quando a gente fala de negociações, a gente está falando, pode ser dessas que são muito comuns de se ver, são essas negociações com o ser em que a pessoa acredita, né? Um Deus em que a pessoa acredita. Então, vem um exemplo, né, de uma barganha. Senhor, se o Senhor reverter a situação, eu faço o que o Senhor quiser, eu faço promessas 1000, eu tento de tudo para essa negociação, ou para que o meu sentimento passe, ou para que a situação não tenha acontecido, não seja real. Esse tipo de barganha a gente faz. Então, a gente passa da negação, a gente passa para a raiva, a gente passa para essa tentativa de negociação, né? E aí vamos para o quarto estágio, né? Lembra que eu falei que a raiva esconde muita tristeza?
que por trás da raiva, por trás de muita raiva, vem muita tristeza e muita tristeza escondida, essa tristeza aparece nesse quarto estágio, que é o estágio da depressão. Ou seja, a raiva sai e dá espaço para que a tristeza apareça. E falando assim, parece que é tudo muito certinho, né? Mas não é, tá? Quando a gente vai ver isso em uma pessoa que está passando por um luto, a gente não vê isso marcadinho. Então, ontem ela estava na negação, hoje ela está na raiva. Não, essas fases, elas meio que se misturam, né? É como se a gente fosse de uma para outra, mas a gente vai transicionando. Então, a gente não deixa de sentir uma coisa e começa a sentir outra do dia para noite, né? Não. A gente vai transicionando. A gente pode ir perpassando por elas ao mesmo tempo. E nesse quarto estágio é o estágio em que a tristeza normalmente aflora. A tristeza se torna mais predominante. Então, é a fase do luto em que a pessoa chora, se isola, né? Fica mais para baixo, fica triste, sente saudade. A fase da depressão é a fase em que a pessoa muitas vezes vai se afundando, né? E é a fase que, em todas as fases, a gente precisa de muito apoio, tá? Mas é a fase que talvez seja mais fácil das pessoas chegarem perto e confortar. É mais fácil você chegar perto de uma pessoa que está triste do que uma pessoa que está com raiva, ou uma pessoa que está em negação, ou uma pessoa que está tentando barganhas. É mais fácil. A tristeza, ela muitas vezes, ela costuma dar essa abertura um pouquinho maior pro cuidado, certo? E depois que essa fase da depressão, da tristeza vai passando, vai se acalmando, né? Quando a gente fala no curso natural das coisas, a gente vai para o último estágio do luto, que é a aceitação. Ou seja, eu encaro o fato, eu vejo o fato, eu entendo, eu aceito. Não que eu não sinta mais saudade, não que eu não sinta mais tristeza, não que eu não sinta talvez mais revolta, né? Dependendo de como essa morte aconteceu. Mas eu aceito. Eu aceito que já não há mais o que se fazer. Eu aceito que a vida continua, a minha vida continua. Eu aceito que o mundo continua rodando, né? Eu aceito. Então, são as 5 fases do luto que a gente passa. Primeiro, a gente entra em negação. Depois, a gente entra na raiva. Depois, a gente entra na barganha ou na negociação. Depois, a gente entra na depressão. E, por fim, a gente entra na aceitação. Vou repetir. Não há um tempo específico para isso, tá? Então, a gente procura, no luto das pessoas, a gente procura respeitar um pouquinho esse tempo da pessoa. É claro que, se a gente está perto de uma pessoa que está de luto e a gente percebe que, puxa vida, esse luto está durando aí 4, 5, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, e a pessoa não sai daquilo, né? Muitas vezes da fase da depressão, que é uma fase em que ela pode parar, ou na fase da raiva, que também é uma fase que ela pode parar. Se a gente está junto e a gente percebe que essa pessoa não está dando conta, legal, vamos procurar ajuda, né? Procure ajuda de um profissional, procure ajuda de amigos, de pessoas que possam lhe confortar, familiares, amigos, né? Ajuda. Para poder lidar melhor com esses sentimentos, né? Mas, no geral, a gente não precisa se apavorar muito, porque geralmente as pessoas passam pelo luto e chega uma hora que isso acaba, certo? Então, assim, eu vou encerrar para o vídeo não ficar muito longo. O que eu queria passar para vocês é sobre essas fases.
se vocês estão passando por alguma delas, ou se vocês conhecem, estão com alguém que está passando por uma fase de luto, né? Lembrando que o luto, a gente está falando principalmente do luto por morte das pessoas, né, queridas? Mas o luto existe em várias esferas, né? Em vários graus. No nosso dia a dia mesmo, os nossos pequenos lutos diários. Então, se você conhece alguém que está passando por isso, pode ser que esse vídeo ajude a gente ir entendendo mais ou menos em que fase essa pessoa está. Às vezes ajuda também a gente a ter uma melhor interação com essa pessoa, né? A gente consegue compreender melhor. Puxa vida, essa pessoa tá passando por um luto e ela tá muito nessa fase de negação. A gente entende melhor, né? Como, às vezes, até como lidar com essa pessoa, como conversar com essa pessoa. Porque uma pessoa que está em negação, não adianta a gente ficar falando determinadas coisas, não vai resolver, né? Às vezes a fala precisa ser outra, tá certo? Então, por hoje é isso que eu queria passar para vocês, tá? Uma boa semana a todos, uma boa reflexão e um grande beijo.